Olá, você aí que nos acompanha do YouTube. Meu nome é Israel Augusto. Eu sou Elza Musi. E a gente usa a hashtag Israelza. Israelza. Seja muito bem-vinda a mais um episódio da AreteCast. E hoje a gente vai falar sobre o que, esposa? Os mitos sobre os relacionamentos. Será que aqueles mitos, aqueles conceitos, aquelas crenças silenciosas Existem estão algumas agindo? crenças, né, que a gente mantém porque a gente sempre ouviu falar e a gente toma como verdade, mas quando a gente começa a se relacionar, descobre que não é bem assim. E o grande problema é ficar se firmando nessas crenças, né, nessas ideias, nesses mitos, e você E não batendo evolui. cabeça Bate e não cabeça. entendendo, mas por que que não tá funcionando? Por que que não, né? Por que que não tá dando certo? Tem que ser desse jeito. Tem um meme que assim... Será? Será, né? Tem um meme que diz assim, você tá fazendo isso errado. Tem um meme que... Então você tá fazendo isso errado, cuidado. Algo errado não está É, certo. errado, não está certo. Então vamos lá, vamos conversar. Se você quiser acompanhar a nossa playlist, você vai no na nossa bio aí do Instagram, se você estiver acompanhando a gente pelo @florescer.inpp, não está assistindo pelo YouTube. As nossas lives acontecem às 19h31 da noite, toda terça-feira. E aí Sim. eu te incentivo muito, vai na playlist, a gente já tem mais de 23 episódios, hoje esse é o 24º episódio, e tem muito conteúdo bacana. Então vamos começar a bater um papo sobre isso. Vamos. Derrubar mitos. Uhum. Então, beleza, maridinha. Diga aí, qual é? Primeiro mito, Ah, que eu acho que é um dos mais conhecidos, né? É a tal da alma gêmea. Alma gêmea. Será que existe a outra metade da Alma maçã? gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Gente, eu tenho um cantor. Ah, quem é um cantor? Eu te Será, ligo. gente? Será que tem a outra metade da laranja? Será que tem a tampa da panela? Será que tem aquela pessoa perfeita pra você? Aquele escolhido por Deus, né? Será que você vai receber um sinal dos céus? É este. E aí vai brilhar uma luzinha assim. Os passarinhos vão cantar, que nem na Branca de Neve, né? Será? Será que é assim? Eu acho que isso tudo é muito glamourizado, né, toda a jornada do herói que tem nos contos, né? A gente está fazendo uma pós-graduação, a Elza está fazendo em um instituto, eu estou fazendo em outro, e é em psicologia junguiana. Eu assisto algumas aulas junto com dela, porque a dela é online, a minha também está sendo online. Mas aí, por enquanto, né, pelo menos, né? Mas aí o que A gente acontece? trabalha muito essa questão dos contos, Dos contos, né? Isso, e os contos trazem, assim, alguns arquétipos, né? Que são ideias comuns a todo ser humano, né? São informações ali... São temas, né, universais, são temas, né, da exatamente, existência. universais. E que cada cultura e cada pessoa vivencia aquele tema individualmente do seu jeitinho ali. E a gente acaba vendo que muitos contos trazem essa questão, né? Do príncipe encantado, né? E muitas meninas crescem fantasiando com isso e acreditando que um dia vai vir ali o seu príncipe no cavalo branco. O belo, Pra, maravilhoso. né, pra salvá-la da sua vida medíocre e levá-la pra reinar com ele, né? Pois é, Num e reino tão é sempre distante. uma pessoa que vai me salvar, né, de uma situação. E aí eu vejo muito que esse mito está atrelado a isso, sabe? Aquela pessoa que vai completar a pessoa errante, né, que eu tenho dentro de mim, aquilo que me falta, né? E ao invés de eu me conectar com a ideia de eu vou ser, né, o melhor que eu posso ser, me salvar das situações que eu tenho para poder transbordar na vida do outro, isso não quer dizer que eu não posso ter ajuda, mas a ideia de que eu necessariamente preciso de um salvador, né? Agora, por que que a gente tem essa crença errônea? Ah, porque os mitos, os contos nos induzem a isso? Talvez nos induzam, mas por uma má interpretação nossa. Porque a visão que Jung vem trazer, tanto dos contos quanto dos sonhos que a gente tem, é que todos os personagens que aparecem ali naquele enredo, naquele roteiro, na verdade são partes da nossa própria psique. Estão relacionados com a nossa dinâmica aqui dentro, né? Exatamente. Então, aquele príncipe que me salva é uma parte de mim,
talvez seja um eu mais sábio que vem e me tira daquela ingenuidade, daquela imaturidade e fala: olha, você não é mais a princesinha do papai, você não é mais a vítima da madrasta, né? Você pode vir comigo, monta aqui no cavalo e vamos seguir adiante, né? Vamos para a vida, vamos crescer. É uma parte da tua própria psique. Então, o que a gente quer trazer aqui é que a gente precisa fazer essa integração, né? De quem nós somos, amadurecer, a gente mesmo se salvar, porque, repito a frase que eu acho que ela aparece em todo podcast. A gente tem que dispor da gente mesmo para depois se dispor ao outro. Então, você vai dispor de si para dispor-se ao outro. Então, não existe esse papo de alma gêmea, tampa da panela. Quando eu disponho de mim, eu estou inteira, eu integrei as minhas partes, eu sei quem eu sou, aí eu estou apta a me relacionar, né? Com quem quer que seja. E aí, se eu vou me relacionar afetivamente, justamente por estar madura inteira, eu vou saber escolher e vou saber lidar com o outro. Vou saber também enxergar que o outro também tem suas partes. Sim, e é engraçado porque assim, eu devo ser uma panela inteira e você é uma panela inteira. Então, não necessariamente eu preciso cozinhar a mesma coisa que você no relacionamento. A gente pode, eu faço arroz, você o feijão. Eu faço um cozidão, sei lá, né? Tipo, a gente se complementa. E vai complementar em relação a isso. Mas eu sou um vai ser ficar inteiro. muito mais rica. Não, e aí a gente pode alimentar mais ainda outras pessoas, né? Exatamente. Então, assim, essa é a ideia. Exatamente, essa é a ideia. Do mais que dois, né? Aquilo que a gente produz juntos produz um resultado muito superior ao que eu faria sozinho, mais do que você faria sozinho. É exponencial. Atinge outras vidas, transborda, né? Então, tem um mitinho derrubado. Derrubado. Não existe essa tal coisa de alma gêmea, pessoa perfeita para mim. Vamos então fazer o seguinte, maridinha. Vamos riscar esse mito aqui, porque quem acompanha o nosso aretê já não cai mais nessa, beleza? Exatamente. Qual é o próximo, Marida? Os opostos? Os opostos se atraem. Vixe, Maria, aí é treta. Será, gente, que os opostos se atraem? A lixa e a madeira. Olha, eu vou dizer uma coisa. Pode até rolar uma atração, né? Eu acho que naquele período da paixão, uma atração física, né? Aquele senso de desafio, quero conquistar e tal. Mas você tá iludido, cara. É porque o que acontece? Eu acho que pode ter essa atração mesmo, de verdade, né? E eu acredito que para casais que são muito diferentes, e a gente fala com muita propriedade sobre, tanto por ter vivido, né, questões, mas tanto por estudar cientificamente a coisa, a gente vê que existe, sabe, diferenças estruturais, né, que por serem estruturais são insuperáveis, mas que não necessariamente ela vai ser causada por pessoas opostas. Às vezes pessoas parecidas, né, também têm suas questões estruturais, né, mas assim, eu acredito que quando é voltado muito a valores e virtudes, coisa que as pessoas realmente se distanciam muito em relação a isso, eu acho que é um problema grave. Inviabiliza um pouco o relacionamento, né? Eu acho que você tem a chance, se você ainda não entrou no relacionamento, você tem a chance de conhecer a pessoa primeiro e de conhecer essas questões estruturais. Quando a gente fala de questões estruturais, a gente está falando de quais são os valores dessa pessoa, o que ela valoriza na vida, o que ela busca para si, quais são os propósitos de vida que ela estabeleceu para ela, né? Isso se alinha com os meus propósitos, com os meus valores, com quem eu sou como pessoa, porque se você consegue fazer uma escolha para alguém estar do seu lado, em que essas questões estruturais se assemelham, melhor, você vai ter mais chance de dar certo, de fazer essa relação dar certo. Agora, se você já está num relacionamento e só descobriu depois, porque não se deram esse tempo de se conhecerem, só descobriu depois que essas questões estruturais não combinam, você já conhece os conflitos que são
resultantes disso daí. Uhum. Ah, Elza, então quer dizer que a minha relação se tornou inviável e é melhor eu terminar? Não necessariamente, né? A gente já falou aqui em questões anteriores, inclusive na semana passada, retrasado, quando nós fizemos o workshop, né? O Sintonize, um workshop de comunicação para casais que nós realizamos aqui. Nós falamos sobre a maior parte dos problemas que os casais enfrentam são justamente essas questões estruturais, que são questões que são, assim, insuperáveis, estão no cerne da pessoa, fazem parte da essência dela. Não adianta eu querer mudar o outro e nem o outro querer me mudar. Então, se eu tenho valores incompatíveis com o outro, eu não vou mudar ele, nem ele vai me mudar, porque isso é quem eu sou. Porém, a gente pode descobrir formas de conciliar esses valores, né? Em alguns momentos eu vou ter que abrir mão, em alguns momentos é o outro que vai abrir mão, e para que a gente consiga também lidar com isso de uma maneira mais harmônica, a gente precisa estabelecer sentidos, significados comuns ao casal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer propósitos comuns, né? A gente tem um sonho juntos, a gente está construindo uma coisa juntos. Isso vai ajudar a gente a fixar a nossa visão lá naquele futuro que a gente planejou, e isso nos ajuda a tolerar melhor essas rusguinhas e essas faisquinhas que vão saindo com essas outras questões que são conflitantes. Estão trabalhando para um bem comum do casal, né? Então vocês colocam um ponto acima das diferenças, né, horizontais. Uhum. Então, não é que seja inviável, é mais difícil. Mas então a gente derruba esse mito de questão de que os opostos se atraem. Na verdade, se essa oposição for nas questões estruturais, a gente já viu, já entendeu que isso dificulta mais o relacionamento. Uhum. Né? E lida com as coisas que não são estruturais, tem que lidar com a sabedoria de sempre, de resolver pontualmente aquilo que precisa. Né? Mas, assim, de fato, pessoas que são opostas, né? Tipo, cara, eles estão caminhando para rumos diferentes, então precisa realmente estabelecer algumas coisas comuns ali para seguir adiante, porque senão é briga a vida inteira. Isso. Porque fica um querendo, quando a gente fala que é insuperável, é no sentido de ficam tentando superar o outro e se fazer acima dele, né? Então não querendo impor, assim, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um valor que é oposto ao valor do Israel. E vamos dizer que eu sou uma pessoa muito materialista e eu gosto de ter muitas coisas, de comprar, de luxo, de tudo. E o Israel já é uma pessoa totalmente minimalista, totalmente desapegada. O sonho dele é colocar um mochilão e sair viajando o mundo aí, se hospedando nos hostels da vida, trocando por serviço. Eu lavo sua louça, me hospedo aqui um dia. Tipo assim, é muito diferente. É preciso que nós dois saibamos abrir mão em alguns momentos. Em alguns momentos eu vou ter que fazer as viagens roots dele, em outros ele vai ter que ceder para aquele conforto que eu busco. E que a gente tenha em comum um outro objetivo, né, que seja maior do que tudo isso. O que a gente quer juntos? A gente quer morar em tal lugar, a gente quer ter filhos, a gente quer isso. E a gente tá com o foco em construir essas coisas com esse compromisso de ambos. Porque não adianta eu falar que eu tenho esse propósito com ele, mas eu não me comprometer e eu não fazer nada por isso, e ele tá ali se esforçando sozinho, porque aí sim, aí é insuperável. sim, se só um se compromete com esse propósito que deveria ser comum, aí essa relação tá fadada ao fracasso. Tem alguém se aproveitando, né? Tem alguém que tá ali só para sugar, não tá para transbordar. Exatamente. Então, os conflitos não vão cessar e uma hora vão se tornar maiores do que a parte boa da relação. E aí quem sofre mais ainda do que o casal são os filhos, né? Porque eles assimilam toda essa desarmonia, né? Porque se eu tenho um perfil muito diferente, já tem um desgaste emocional, psíquico ali muito, muito forte, né? E as crianças, às vezes, são ponto o único ponto comum do casal. E aí as cargas ficam muito
em cima da criança. E a criança pode sentir assim, cara, meus pais estão juntos só por causa de mim. Então ele sente como um peso, né? Um encargo para a vida do pai, da mãe. Então é um trabalho grande gente, ali. para quem já vivenciou ou já teve algum contato, porque é da área de psicologia, alguma coisa assim, sabe que as crianças sempre tomam as dores e assumem a responsabilidade por aquilo que acontece no relacionamento dos pais. Então, é um processo inconsciente que acontece. Ela acha que a responsabilidade é dela. Então, ela vai achar que o relacionamento deles é um fracasso por causa deles. Por causa dela, né? Por causa da criança. E que eles só sustentam ainda aquilo ali por causa dela. Que eles estão ali sofrendo por causa dela. Ela vai absorvendo tudo aquilo ali. Por mais que você não brigue na frente deles, por mais que vocês escondam muitas coisas, fica no ar o clima e eles absorvem toda essa energia. Bom, vou riscar aqui o segundo mito. Tá muito claro? Os opostos se atraem. Não é verdade. Agora tem um outro mito. Esse é que polêmico. é um mito cristão. Ele é polêmico. Porque é interpretado Porque, na verdade, errado. ele é interpretado errado. Porque tá na Bíblia. Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que o amor tudo suporta? Porque quando a gente tá numa relação, às vezes a gente se acomoda e a gente pensa assim: se ele me ama, ele tem que me aturar. Se ele me ama, ele vai me suportar do jeito que eu sou. Ah, eu sou assim mesmo, meu amor é assim mesmo, eu sou autêntica mesmo e falo as coisas na lata mesmo, ele vai ter que aceitar. Né? E põe aí qualquer outra característica sua que você já pensou que a pessoa que estava do teu lado tinha a obrigação de aceitar só porque ela te ama. É porque as pessoas entendem o suportar como aguentar, né? Não como ser suporte, dar suporte. Dar apoio, né? É diferente. Vamos pegar aqui um exemplo. O Israel tem sido meu suporte. Desde ali mais ou menos 1 ano de relacionamento, eu tive um câncer de mama. E eu passei por quimioterapia, cirurgia, radioterapia. E aí engordei 19 quilos, os quais eu nunca consegui perder. 1 ano e meio depois de terminado o tratamento, eu já pensando que ia retomar minha vida, que ia voltar a trabalhar, descubro 2 pontos de metástase óssea. Aí começa uma nova etapa do tratamento, começa a tomar medicações, tudo de novo e tal. E o Israel suporta. Ele me dá apoio, ele me dá suporte. Como? Ele esteve do meu lado quando eu estava fazendo tratamento. Ele cuidou das crianças quando eu estava indisponível para isso, quando eu não tinha condições, né? Ele cuidou da casa quando eu estava operada. Ele me motiva quando eu tô desmotivada. Ele me encoraja e me elogia quando eu reclamo que eu tô gorda, como agorinha aconteceu. Esse é o amor que tudo suporta. Ele dá o suporte quando você precisa. Agora a gente viu também no workshop Sintonize de comunicação para casais que num relacionamento a 2 é como se a gente tivesse um banco. Eu vou alimentando esse amor e vou enchendo ali a poupança dele e ele vai enchendo a minha. Esse papo de que tem que me aguentar é como se eu estivesse só sacando da poupança dele. Uma hora ela vai ficar vazia e a relação não se sustenta. O amor precisa ser alimentado, ele precisa ser nutrido. Para ser amor, precisa ser assim. Se é amor, tem justamente isso, o compartilhar, o dar, o transbordar. Vou usar até outra metáfora, vamos dizer que o amor é uma flor.
Roxa? Não. É roxa essa? Não, Não, então tá não, bom. essa Não não é é a uma roxa flor que roxa. nasce no coração dos trouxas. Mas Não vamos pode ser dizer que é roxa. uma florzinha. Eu tenho que estar regando, eu tenho que estar arando aquela terra, eu tenho que colocá-la no sol. Se eu paro de fazer isso, ela vai secar, ela vai esturricar, ela vai morrer. Então, quando eu tô pensando que, não, ele tem que aguentar, se ele me ama, ele tem que suportar tudo que eu faço. Eu tô deixando aquela florzinha ali, ó, secar, ela vai murchar, uma hora ela morre. É. Não, e quem tem planta em casa sabe mesmo, né, disso. Ó, agora mesmo, recentemente, você trouxe um monte de planta para casa da psicoterapeuta, da Da arte Amanda. terapeuta da Amanda. Ela mora num lugar bem bacana, tem um monte é, de plantas lá. Eu peguei um Aí monte de mudinha. pegou um monte de muda de planta. Ah, hortelã, Menta, menta, sálvia, lavanda, isso. alecrim. Aí chegou aqui, colocou no lugar, né? Transplante e tal, essa coisa toda. E aí elas ressecaram muito rápido, né? Por causa do caminho e tal, essa coisa toda. Eu falei, O amor, vamos clima de tirar. Brasília é extremamente Tá muito seco. frio e tal. É difícil para a planta suportar. Eu falei, amor, vamos colocar ela dentro de casa. Eu sei que elas gostam de sol, mas bota ela dentro de casa e vamos cuidar delas dentro de casa para elas poderem se reidratar. Aí você tem sido extremamente disciplinado em cuidar delas. Não tá seco, não tá nada. Todo domingo ela molha os cactos e continua cuidando das plantas. E quando a gente olha agora, tá lá, bonitinha, em pé, né? Tá tudo verdinho, tá tudo bonitinho. Tem o quê? Tem umas 2 ou 3 semanas no máximo. Tá recuperado. Então o amor também é assim. Ele precisa desse cuidado, dessa nutrição diária, né? Então, é uma frase até um pouco clichê, mas é mesmo. O amor precisa ser nutrido mesmo. A gente precisa nutrir o outro de amor, fazer o outro se sentir desejado, se sentir amado, né? Por isso a gente precisa se conectar com a linguagem do amor da outra pessoa, entender, certo? Então, essa história de que o amor tudo suporta, na ideia de que o amor tudo tem que aguentar, de que casou é pau, tem que aguentar. Tome na muleira, você vai ter que me aguentar. Não é bem assim. Então, o amor, a postura do amor é o amor que dá suporte, que fornece suporte, que é plataforma para a vida do outro. Então, minha Esse papo ideia de tudo aguenta, tem que aturar, é. tá errado. Inclusive o texto que fala suportai-vos uns aos outros é a mesma palavra no grego, tá? Na ideia de ser suporte, de ser uma plataforma, de ser aquele que lança o seu irmão, que apoia e de que pode fazer com que o seu irmão sabe, seja exponencial, que ele consiga subir, decolar na vida. Essa é a ideia, né? Vamos lá então. Quarto mito. É o mito que os homens mais gostariam que fosse verdade, É. né? Um bom casamento é aquele que tem muito sexo. Os homens nesse momento estão Israel traidor. Será, gente? Será que é assim? Será que aqueles casais que estão ali bombando todo dia, toda hora, eles têm os melhores relacionamentos? Às vezes é uma relação que é tão intensamente física que não se deu a chance de ser intensamente emocional, né? Exatamente. E nem intensamente espiritualizada. Exatamente. Não necessariamente se eu tenho um encaixe nessa área, fisicamente, sexualmente, com outra pessoa, não necessariamente significa que eu tenho ali um amadurecimento emocional junto com essa pessoa, que a gente tá evoluindo também na nossa intimidade, que a gente tá crescendo junto, né? Tem muitos casais que se dão bem na cama, mas que têm milhares de conflitos, que vivem brigando e que, inclusive, têm problemas sexuais também, né? Que se dão muito bem na cama, mas um trai o outro, né? Estão pegando geral. Né? Ou então tem uma fixação em relação ao sexo, né, como fuga, né, de alguma coisa, de algum problema, de alguma questão pessoal que não quer ser discutido, e como se as coisas fossem se consertar magicamente porque a gente está transando. Uma questão que precisa ser tratada de maneira madura, racionalmente, vamos conversar sobre esse assunto, vamos solucionar essa questão, esse problema que a gente está enfrentando.
Aí a pessoa não tem maturidade para encarar aquele problema, daí ela sempre puxa pro sexo. E não encara, e não enfrenta. Vira tipo uma válvula de escape mesmo, né? Isso aí. Não enfrenta, não trata, não soluciona, o problema continua lá, na verdade ele cresce, os conflitos vão aumentando e não quer dizer nada. E pelo contrário, né? Existem estudos que mostram que os bons casamentos, na verdade, são aqueles que, até por questões específicas, até suportam algum período sem sexo, ou quando o sexo está prejudicado, eles conseguem tolerar e atravessar essa fase, justamente porque existe um amadurecimento emocional, existe essa capacidade de compreender as etapas, né? De saber que às vezes é uma questão que o outro está lidando, de tolerar, de compreender, de suportar, como a gente falou agora há pouco, de dar suporte. Eu falei agorinha que eu tive câncer. Teve determinados momentos do tratamento em que a minha libido foi a 0. Se a nossa relação fosse baseada apenas no sexo, a gente teria entrado em crise e ela não teria sobrevivido, né? Então, não quer dizer que muito sexo é igual a casamento feliz. Não tem nenhuma relação. Verdade. Não, assim, nenhuma não é tanto assim, mas tem uma relação. Mas não deve ser a única fonte, né? E nem de longe. Porque eu sempre enxerguei, assim, que no relacionamento a gente tem que ter prazer na alma do outro. Então, isso, o que a gente passou, só estreitou o prazer que eu tenho na tua alma, né? E que você tem na minha. Eu acho isso muito E a admiração especial. que a gente tem um pelo outro. E naturalmente, gente, quando cresce esse sentimento de amor, de admiração, de carinho um pelo outro, aí melhora o sexo. Essa é a questão. E aí, muitas vezes, esses casais que a gente falou que usam sexo como válvula de escape porque não querem passar por esse aprofundamento emocional, porque temem isso, mal sabem eles que é esse aprofundamento emocional que vai melhorar a qualidade do sexo que eles tanto apreciam. E vão fazer mais e com mais qualidade. Exatamente. Né? Então, próximo aí, Maridinha. Arrebenta esse mito aí e vamos pro próximo. Vamos lá. Ciúme. O mito do ciúme. Eu tenho ciúme porque eu amo e cuido de quem eu amo. Ciúme é sinônimo de amor e cuidado. Será? Nem de longe. Ciúme, pessoal, a raiz do ciúme é a insegurança. E a insegurança, a raiz dela é o medo. Então, o medo gera insegurança e a resposta à insegurança é o ciúme. Então, bom, o amor, né, ele lança fora o medo, né? Ele não é o medo, nem brincando. Exatamente. Né? Então, o amor é o contrário disso. Exatamente. Então, será que é amor? Será que de fato é amor? Porque o ciúme, quando ele está exacerbado, isso demonstra que a pessoa tem um problema de autoestima, de amor próprio. Eu Autoimagem, não me né? amo o suficiente, eu não reconheço o meu valor. E por não reconhecer o meu valor, eu temo que o outro descubra que o meu valor é muito baixo e me troque por outra pessoa, por alguém que valha mais do que eu. Então, essa pessoa está precisando se amar primeiro. Ela não está pronta para amar o outro porque ela não ama nem a si mesma. Verdade dolorida. Mas é verdade. Se amar e se gostar, né? Descobrir o seu próprio valor, ou seja, investir em autoconhecimento, gente. A gente está cansado de falar aqui que todos nós temos em nós uma potência latente, que é a imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós tem uma combinação específica ali de dons, de talentos, de virtudes para ser explorado, para ser potencializado, para ser manifestado nessa vida material. Enquanto eu não descubro quais são os meus,
os meus dons, os meus talentos, as minhas virtudes, eu não manifesto isso para o mundo e não descubro o quanto que eu sou bom em alguma coisa, o quanto que eu sou capaz de fazer coisas boas. E é fazendo essas coisas, manifestando esse meu melhor, essa minha imagem e semelhança de Deus, que eu vou me amando cada vez mais. A pessoa não consegue encontrar o seu combustível. Uhum. Porque quando ela se conecta com essa potência, o que gera, né, a queima? É o combustível. Né? Então, você precisa, essa potência que tem esse motor aí, ela precisa encontrar qual o combustível, o melhor combustível. Então, os meus valores, as minhas virtudes, o autoconhecimento vai me mostrar qual é o meu combustível, qual é a minha combinação, né, ideal de combustíveis, aditivos que eu tenho que colocar e etc. Tendo essa ideia, né, dessa combinação que eu tenho, eu vou conseguir colocar a potência correta no motor, aproveitar melhor o torque, aproveitar melhor ali a arrancada, entender a estabilidade do carro, trocar as peças que precisam, aprimorar as outras, entendeu? Então, às vezes a gente está saindo como um Chevette, mas por a gente descobrir qual é o combustível que queima, né, e fazer as adaptações, botar um aditivo ali, daqui a pouquinho tá uma Ferrari. E se eu me amo, tô segura de mim. E eu não tô preocupada, eu não fico o tempo todo pensando se o outro vai olhar para outra pessoa, se o outro vai me trocar, se eu vou perder. Na verdade, se acontecer dessa pessoa dar essa escorregada, dar esse vacilo, quem perde é ele. Exatamente, essa é a Porque eu ideia. tô tão consciente do meu valor que se essa pessoa faz isso, eu só vou ter certeza de que ela não era para mim. E que foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi Perdeu um o Playboy. livramento. Foi um livramento. Uma pessoa com esse tipo de caráter ter demonstrado esse sinal logo no início, para que eu possa vazar e buscar alguém que seja compatível, que seja do meu nível, que seja compatível com os meus valores, né? Porque eu reconheço meu valor. É completamente diferente, né? A forma de ver, de olhar para o relacionamento quando você tá seguro de si, quando você tem autoestima, quando você se ama. É completamente diferente, gente. A segurança, a paz que você sente, sabe? Em si mesmo. Em si mesmo primeiro. E quando você E quando está você disposto... percebe que o outro também está reconhecendo o seu valor, sabe? Porque quando a gente reconhece nosso valor, a gente manifesta ele para o mundo. Então o outro começa a perceber também. Nossa, isso traz uma paz, uma segurança para a relação, não é, Sim, Marisa? e quando a gente também reconhece o valor do outro, né? E aí, ao invés de me preocupar com a minha insegurança, eu tô falando, cara, eu vou bombar o marido. Eu vou fazer o marido arrebentar. Né? Então, assim, eu preciso cuidar da minha vida e arrebentar, e eu quero arrebentar o maridão, eu quero arrebentar a maridinha, né? E Você fazer ela plataforma bombar para que, isso. né? Para impulsionar ele também, vamos crescer juntos. Alavancar Vamos mesmo, ser né? foda juntos. É isso aí. A gente sempre falou, nosso relacionamento, logo no início, a gente colocou, ó, eu sou foda sozinho, eu sei que você também é sozinha. Não faz sentido a gente estar junto se não for pra ser foda junto. Ao Então, contrário, a gente ciúme, sempre gente, colocou não isso. é amor e cuidado. É insegurança, é medo, é falta de amor próprio. Vá cuidar de você. Essa aqui que é um equívoco terrível que até hoje a gente vê acontecer, né? Filhos fortalecem os laços. Gente, Filho é treta também, cara. Filho é bom, mas filho é se treta. a sua relação tá ruim, você botar um menino no meio só vai piorar. E assim, a sua responsabilidade só vai aumentar. Porque antes era você e a pessoa se estrepando. Agora você é responsável por ter colocado mais uma pessoa no meio dessa guerra. No meio dos tiros cruzados. Né? Então não se iluda achando que um filho vai estreitar os laços, vai resolver os conflitos do casal, vai solucionar os problemas, vai segurar a pessoa perto de você. Ilusão, tá? Você está sendo tremendamente irresponsável quando você pensa assim, tá? Tremendamente irresponsável
porque as consequências não são mais só para vocês dois, são para um ser inocente que não pediu para vir. Ele foi colocado nessa situação. Aí ele vai sofrer Você demais. está vivenciando isso porque você escolheu e aí você tem que lidar com as consequências. Agora imagina você ser colocado nessa situação, sendo totalmente inocente, né? Já nascer no meio ali do fogo cruzado. É completamente diferente. Então, esqueça isso. Primeiro, equilibre o seu relacionamento. Entenda-se com você mesmo e com o outro, para depois pensar em filhos. Os filhos não podem vir nessa hora de conflito, de perturbação, com a ideia de que vai acalmar, de que vai apaziguar. Verdade, Maridinha. Você disse tudo. Não é, marido? Sim. Então, filho não apazigua nada, não estreita nada. E não vai trazer, na fortalece verdade, mais questões, entendeu? Da própria desenvolvimento da criança, da própria vida dela. E vai ser estressante, porque filho pequeno cansa a gente. Quando a gente está cansado, a gente fica menos resiliente. Então, na verdade, Exatamente. sabe, pode até ser um sonho durante a gestação, aquela coisa, se a gestação for muito tranquila, mas depois que nasce, os atritos e os problemas, né, que viram decorrentes deles e aqueles que estavam adormecidos vão ressuscitar, né? Então, vão trazer mais problema para o casal. Então, não vai achando que filho é solução de casamento ruim. Filho não é remédio de casamento ruim. Remédio de casamento ruim é amor próprio somado à ideia de que eu preciso transbordar na vida do outro e a gente vai caminhar junto com um propósito. E isso daí constrói casamento bom. Casamento ruim, filho não é solução, tá bom? Filho vai acrescentar mais dificuldades. Filho, as pessoas têm a falsa sensação de que o filho é a solução, porque quando a água começou a subir, tá batendo já no nariz aqui, eles estão para se afogar, eles estão pensando, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aí amadurece a fórceps, amadurece de qualquer jeito. Às vezes com muito atrito, com muitas ofensas e tal, e quando vocês vão olhar para trás, vocês perderam alguns meses, alguns anos e tal, e parece que tá tudo calmo, foi o filho que salvou. Não foi não, tá? Foram vocês que foram lá e fizeram aquilo que tinha que ser feito, mesmo aos trancos e barrancos. Inclusive eu queria falar sobre o contexto das constelações sistêmicas, sabe? O peso que uma pessoa que nasce com esse propósito carrega a vida inteira é tão grande que isso vai trazer impactos para o emocional dela e até doenças, sabe? Ela pode somatizar por conta disso, porque ainda que ela não saiba que a intenção dos pais foi ter essa criança para solucionar os problemas deles e não solucionou, porque filho não resolve nada, ela sempre carrega inconscientemente ali aquele peso de meu propósito não foi cumprido. Eu tinha obrigação de salvar o casamento dos meus pais e não consegui fazer isso. Porque a criança vai assimilar a expectativa. O casal às vezes não fala, mas a criança consegue assimilar. A expectativa dos meus pais. Ela carrega isso, gente, inconscientemente. Ninguém pode ter falado nada nunca sobre o assunto com ela, mas ela traz, isso fica registrado no campo. Para quem nunca ouviu falar de constelações sistêmicas, quando a gente fala de campo, a gente está falando da energia psíquica daquela família. São informações que ficam registradas relacionadas àquele sistema. Assim como existe um inconsciente coletivo, existe como se fosse um subinconsciente coletivo daquela família, daquele sistema familiar. Então, essas informações ficam registradas ali. E quando a gente nasce, a gente faz download de algumas dessas informações. E aí, algumas delas não vêm de forma clara, consciente. Ficam ali no nosso inconsciente. De alguma forma, eu pesquei aquela informação de que eu vim para salvar o casamento dos meus pais, mas eu não dei conta. Meu propósito não foi cumprido, eu frustrei a expectativa dos meus pais e é como se eu carregasse sempre aquele peso. Sim, cara. Se eu nunca sou suficiente, nada que eu faço funciona, nada que eu faço presta. Difícil. É complicado. Porque a pessoa, às vezes, ela vai ser muito bem realizada nos propósitos que ela colocou para ela durante a vida adulta. Mas ela vai, se ela não resolver isso, se ela não ressignificar,
se ela não colocar os pingos nos is, né, talvez uma conversa com os pais, ou pelo menos só para ela, né, constelando aqui dali, trazendo a questão para ela, sabe, deixar o que é do outro com o outro e assumir só o que é dela, ela vai a vida inteira sentir que tá faltando alguma coisa. De que parece que tem um vazio ali, que conquistou tudo na vida, tem dinheiro, às vezes tem um casamento bom, tem não sei o que lá. Mas em relação aos pais, ela sente uma falta. Por quê? Porque foi colocada inconscientemente, ou às vezes até conscientemente, uma expectativa em cima do filho, né, e da filha, e ali vai ter um grande problema. Então, isso é dolorido. Se você passou por isso, a gente te aconselha muito a você refletir sobre o assunto, entender que aquilo que era expectativa dos seus pais foi expectativa deles, ou só da sua mãe, ou só do seu pai, deixa isso com eles. Se você tiver oportunidade, busque um constelador, uma consteladora, constele esse assunto e resolva. Eu tô falando porque eu vivenciei isso, tá? E eu recebi um sonho revelador que me mostrou que eu fui concebida com essa intenção. E eu levei isso para constelar. E nossa, gente, vocês não têm noção de como que é libertador tirar esse peso das costas. Sabe? Como que é libertador você não viver mais achando que você tem que fazer alguma coisa para alguém, que você tem que cumprir o propósito que foi outra pessoa que definiu para você, sabe? Que você tem que estar agradando, sabe? E que nada do que você faça nunca vai ser suficiente porque o seu propósito principal, primordial, já não foi cumprido logo de cara. É sufocante, né? É sufocante. Eu acho que é a palavra que mais bem, talvez, descreva a sensação da pessoa. É sufocante, parece que tem ar, mas ela não consegue respirar, não consegue se alimentar daquilo que ela quer, né? Difícil. Então, gente... Tá. Cortado esse mito. Cortado o mito. Filhos não fortalecem laços, não salvam casamentos, não apaziguam relações. Tá bom? Então, próximo mito. Penúltimo mito. Se ele me amasse, saberia como eu me sinto. Aquela pessoa que, tipo, o outro faz alguma coisa que ela não gostou, ela se cala, emburra, e o outro fala, mas o que foi que aconteceu? Tá empacado, emburrou, empacou. Não preciso falar. Se eu tiver que falar, é obrigação sua saber. Né? Se eu tiver que falar, é como se eu estivesse mendigando, sabe? Alguma coisa que você tem obrigação de me dar. Mesmo sem saber o que é. Se você me amasse, você saberia o que é. Não faz o mínimo sentido. Assim. O outro tem que ser adivinho agora. Não, e a pessoa faz isso com, assim... o mais clássico é em casa, né? Mas às vezes ela só tem esse comportamento em casa. Ela não exige que os amigos de trabalho dela deveriam ter, por ter alta consideração, deveriam saber tudo exatamente. Às vezes até faz, quando a pessoa é muito adoecida, ela até faz. Mas ela quer exigir, às vezes, do cônjuge. Não, mas é porque meu marido me conhece. A obrigação dele é saber mais do que ninguém. Porque a minha esposa, ela tem que me reconhecer pelo olhar. Né? Então... Aí, se você se identificou nesse papel, eu vou te aconselhar a assistir todo o workshop Sintonize, que é o workshop de comunicação para casais, que nós fizemos há 2 semanas atrás, aqui no Instagram do Florescer. Por quê? Porque ali, logo no primeiro episódio, por exemplo, a gente falou sobre as linguagens de valorização, ou linguagens do amor, como Gary Chapman chamava. A gente viu que cada pessoa tem uma forma própria, tanto de demonstrar o amor, quanto de receber, de se sentir amada. Então, às vezes, a sua linguagem é diferente da linguagem do seu parceiro. E você se ele me amasse, tinha obrigação de saber o que é que eu tô querendo. Na verdade, ele tá expressando o amor dele na linguagem dele, você que não tá recebendo. Só que ele tá falando outro idioma, você que não tá conseguindo entender também. Ele tá falando o tempo todo, eu te amo, do jeito dele. Você não tá recebendo. Ainda tá achando ruim.
Então, vocês dois têm que aprender a identificar a linguagem um do outro. Tanto para que ele, além de expressar na linguagem dele, expresse na sua também, para você se sentir mais amada, quanto para você não ficar só dependendo de que ele faça do seu jeito. Mas quando ele falar na linguagem do amor dele, você saber que ele está expressando amor e já se abastecer. Né? Então, eu acho que tá bom de falar desse daí, porque o pessoal tem que assistir. Isso, vai lá e assiste o Então, é o Sintonize, seguinte, primeiro episódio, Linguagens de Valorização. São 3 episódios, eu acho que tá, se você for no Instagram hoje, agora, ele deve estar na segunda linha aí, abaixo das 3 primeiras postagens, então tem os 3 lá. E é o seguinte, só vamos deixar disponível essa semana, por quê? Porque vai ser conteúdo exclusivo do clube que nós temos, que está sendo lançado agora, e a gente depois fala sobre isso, mas saiba, é a última semana que ele vai estar disponível lá, inclusive para você fazer vai lá teste, e assiste etc. agora, essa semana, porque depois de domingo saiu. Zé Fini. Só ele vai lá no para clube. dentro da nossa plataforma. Beleza, Tá? vamos lá. O Último último mito. Ele vai mudar depois de casar. Vai não. Vai não. Mentiro pra você sobre isso. Gente, ele não vai mudar, ela não vai mudar depois de casar. Eles podem até, sabe, você pode até se acostumar. Pode ter realmente uma mudança, mas não é nisso que você tem que se apostar. Talvez até pior. Não vá para um relacionamento nessa expectativa que vai dar caca, certo? Não case pensando nisso, e se você casou pensando nisso, aceite algumas características que o seu parceiro, sua parceira tem, né? E busque conciliar aquela questão dos opostos, né, que a gente colocou, que são das questões estruturais. Isso. Gente, mudar é uma das coisas complexas que a gente tem na vida, principalmente quando diz respeito, sabe, a que está muito atrelado aos nossos papéis, a nossa persona, sabe, a traços de personalidade. Então a gente gasta muita energia nisso, né, para mudar. Então, não cobra assim do outro não, né? Vai cuidar da sua vida. Faz o que tá... Ninguém muda ninguém. Ué. Uma pessoa, ela só faz uma mudança de fato quando ela decide e ela se compromete com a própria mudança. Então, não pensa que quando vocês casarem, você vai forçar uma barra e o outro vai acabar mudando porque te ama. Isso é conto de fadas. Ele me tratava mal quando a gente era noivo e tal, mas depois que a gente conviver, vai ficar mais bacana, a gente vai... Não vai. Ele me empurrava no namoro, ela me empurrava, ela me dava tapa, no casamento ela vai te dar voadora. Hoje ele é boêmio, tal, sai toda noite pra beber com os amigos e tal... Mas quando casar vai ser diferente, vai se dedicar à família e tal, não sei o quê. Não vai. Não vai mesmo. Né? E não adianta lançar a mão do outro mito aqui, que eu vou fazer muito sexo pro casamento ser bom, resolver desse jeito, não vai. Não adianta também seguir por ciúme. E vai vazar pra beber com os amigos. Não adianta também viver enciumada, porque você vai colocar o cara no cabresto, deixa eu te falar, o cara não vai aguentar. Por quê? Porque ele precisa, ou a mulher não vai aguentar, ele precisa mudar quem ele é. Ou você aceita, ou você não casa, ou se você tiver coragem, espera um tempo para ver se isso é uma fase de imaturidade, se ele vai amadurecer e vai mudar antes de casar. E se tiver casado? Se tiver saco, tiver tempo pra perder, esperar. Porque namoro e noivado foi feito pra isso mesmo, pra testar, beleza? É pra dar errado, se for pra dar errado nessa fase. Exatamente. E aí casou, é aquele lance. Agora você já tá casado, o que a pessoa tem que fazer? Cada caso é um caso, né? Se envolve. Se você casou, se ele era sobre as questões estruturais. Se ele era violento e agora casou, o cara continua violento e pior ainda. Nosso conselho, vaza, porque vai escalonar e uma hora o cara ou a mulher vai te matar. Quando eu digo ele, eu tô falando no geral, tá? Nesse sentido. O marido ou a mulher brigando na casa, cara, vaza, porque isso é caso de polícia, tá certo? Se é uma questão, né, outra qualquer, ele é um cara boêmio, né? Você tem algumas opções. Senta, conversa, tenta trazer um equilíbrio pro relacionamento. Se o outro tiver maturidade, isso vai ser bom. Se não tiver maturidade, você vai ter que aprender a conviver com isso.
né? A gente nunca incentiva ninguém a questões de divórcio, né? A divorciar e tal, etc. Mas é aquele lance, né? Se vocês têm esse relacionamento que está muito desgastado e tal, é uma decisão sua particular, sabendo que tem jeito. Basta você se colocar nas situações, conversar, os dois insistirem e os dois precisam entender e encarar o cenário. Eu acho que essa é a grande jogada. As pessoas perderam, foi aquilo que a gente também já comentou, as pessoas perderam a habilidade de sentar, conversar honestamente e dizer, olha, a gente está com esse problema, o cenário vai ser esse, se a gente continuar agindo desse jeito. Eu não vou suportar, ou você não vai suportar, o nosso casamento vai ser uma porcaria o resto da vida. A gente tem a oportunidade de resolver isso agora. Vamos resolver? Para a gente poder ter um relacionamento bacana? Uhum. Dessas e dessas coisas eu não estou gostando. Quais são as suas queixas? Ah, isso. Senta para resolver como adulto. Tem jeito? Tem jeito. Agora, quando já escalonou para agressões, aí o meu conselho né? Já vi muita coisa, meu conselho vaza. Porque essa pessoa, existem 3 coisas. Existe o amor, existe a falta de amor e existe o desamor. Essa pessoa já está no desamor. E se ela está no desamor, ela não só não te ama pouco, ela já está te odiando, ela só não tem a coragem de dizer isso para você. O desamor é justamente o ódio. A pessoa te vê como algoz, como capacho, como qualquer outra coisa. Então o que ela está fazendo? Ela está colocando todas as frustrações dela em cima de você, ela vai te massacrar, ela vai acabar emocionalmente, ou economicamente, ou espiritualmente com você, e isso vai acontecer, vai arrebentar sua vida por inteiro. Por quê? Porque ela não te ama, ela te odeia, ela só não tem coragem de admitir. E aquilo que ela diz que é amor é só apego. É só a questão da carência dela, da insegurança dela, de querer ter alguém junto, de controle e tal, etc. É vontade de poder, não é amor. Tá? A falta de amor é quando o casal não tá bem, não tá legal, tá faltando algo, eles não estão transbordando direito, eles podiam estar com um casamento mais refinado, o casamento podia estar um pouco melhor, então aí tá faltando um pouco de amor. Então é hora de vocês fazerem o quê? Dar uma engajada, entender os problemas, pacificar as questões que são estruturais e etc. Este é o caminho, tá certo? E quando tá amando, tá lindo, tá tudo, tá transbordando e a esposinha e o esposinho é tudo de bom. Tá bom? Sim. O maridinho é maridinha. E é isso que a gente deseja para vocês. A gente tem uma novidade. Estamos lançando hoje, oficialmente, maridinha? Hoje. Então, oficialmente hoje, nós estamos lançando, a Elza já comentou, o nosso clube. É isso aí. Agora a gente tem uma plataforma na Hotmart, o nosso clube de assinaturas voltado para casais, né, maridinha? Para relacionamentos. É o clube chamado Mais Que Dois. Eu acho que está invertido aí na tela para eles. Mais que 2. Mais Que Dois, né? Eu te desafio a fazer o contrário. Porque é isso aí que quando você virar para lá, vai sair... Invertido? Tá invertido, fica invertido na tela. Nessa aqui não, mas aqui no Instagram fica. Então, pessoal, o Mais Que Dois é o nosso clube de assinatura. Ele custa menos que um sanduíche por mês. Então, você economiza no sanduíche e que você vai ganhar muito. Para os 100 primeiros assinantes, a gente deu a categoria de membro fundador. O que isso significa? São pessoas que vão ter todo o acesso ao conteúdo do nosso de relacionamentos. Todos os conteúdos voltados para relacionamentos de casal, de namoro, criação de filhos, vai ter tudo lá. Então ele vai ter acesso a isso. Só que, além disso, como membro fundador, vai ter acesso também a todo e qualquer conteúdo que eu, Israel Augusto, trouxer para o meu trabalho pessoal que eu tenho de desenvolvimento humano, que eu tenho um Instagram pessoal, fora esse daqui, e a Elza também tem o Instagram dela também, e também traz cursos. A Elza tem diversos cursos na área de desenvolvimento humano, eu tenho outros diversos cursos, a gente tem vários cursos mesmos, né, juntos e alguns diferentes. E os membros fundadores terão acesso por meio dessa plataforma a todos. Quando eu digo todos, é porque são todos os conteúdos que eu lançar particularmente, Elza lançar particularmente, mais o conteúdo do Mais Que Dois. Mas são só para os 100 primeiros que a partir desse instante se tornarem membros do nosso clube de assinatura chamado Clube Mais Que Dois. Exatamente. Recapitulando. Eu desenvolvo um trabalho individualmente, né?
onde eu trato questões relacionadas a constelações sistêmicas, arte-terapia, Theta Healing, Reiki, outras questões. O Israel também desenvolve um trabalho individualmente, né? Na área de coaching, coaching de vida, na área de desenvolvimento pessoal, de desempenho, de carreiras. E nós dois desenvolvemos esses conteúdos individualmente, né? O Mais Que Dois é o que a gente faz em conjunto aqui no Florescer, no AreteCast, que vocês já conhecem. E a gente está lançando esse clube Mais Que Dois para a gente estar produzindo aqui conteúdos voltados para relacionamentos. Só que os 100 primeiros assinantes do Mais Que Dois, que a gente está chamando de membros fundadores, terão acesso também aos conteúdos da Elza Muse e do Israel Augusto. É isso que a gente está dizendo. Você vai assinar 3 clubes pelo valor de 1. É isso aí. Por quê? Porque você está sendo aquela pessoa que está fomentando esse trabalho no início, mas a gente já vai colocar a divulgação, a gente esperou lançar aqui na live, mas a gente vai colocar a divulgação, vai rolar aí propaganda e tudo, então as pessoas vão conhecer, fora as pessoas que nos acompanham aqui no Instagram e no YouTube. Então, se eu fosse você, né, eu já ia lá no site e assinava o Mais Que Dois. E assinava o Mais Que Dois, porque vai valer muito a pena. Vai ser muito conteúdo, já tem conteúdo lá. O workshop do Sintonize já está lá. A gente já está postando novas coisas durante essa semana. As primeiras coisas que a gente vai estar postando é sobre princípios de relacionamentos eficazes. A gente vai trazer vários princípios. Vai ser uma espécie de nivelamento ali, como se fosse uma terapia de casal já no início, que a gente vai colocar. E já vou trazer também um trabalho sobre valores pessoais, né, de capital psicológico, de capital cultural positivo, né, que é uma coisa que você não vai ver em outro lugar, só aqui com a gente. Então vou trazer um trabalho de valores pessoais. Elza também já está trazendo outros conteúdos. Tem lá na nossa plataforma exclusivo mapas mentais, desenhado pela Elza. Elza é desenhista, é artista, né, grafiteira, faz um monte de coisa. Essa mulher tem um monte de coisa para fazer. Então tem um monte de coisa lá. Gente, corre para a plataforma. Vocês vão ver que está muito em conta, tá R$28 uns quebrados lá. E também a gente vai manter esse valor só no início. Depois que tiver ainda mais coisas, a gente vai subindo gradativamente. Mas se você quiser segurar esse valor e todos esses conteúdos, 3 em 1, é agora. É só correr lá na Hotmart. O link, onde que tá? Tá na bio. Lá tem um Linktree, tem vários links, tem link para o workshop, tem link para o AreteCast, tem link para tudo lá. O primeiro link é justamente o do nosso clube Mais Que Dois. Então, vem ser membro do Mais Que Dois, vem participar com a gente vai dar tudo que a gente tem de casal, de criação de filho, enfim. Você já entendeu? Assiste o vídeo lá de apresentação e tá tudo ok. É isso aí. É isso aí, Maridinha? É isso aí. Então vamos finalizar por aqui. Espero que vocês tenham absorvido todo o recado que a gente teve para dar, principalmente o do finalzinho e também esse conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês dos mitos. Quebrou mitos? Legal, agora vai lá e aplica. E a gente vai ficar por aqui. Isso, e não se esqueça. Estamos todos ligados na fonte. Beijo no coração de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.